Vamos a comenzar, queridas. Bom dia a todas. É uma alegria vocês aqui outra vez, como sempre. É sempre uma alegria estarmos juntas. Eu vou pedir que vocês desliguem os microfones e mantenham as câmeras abertas para eu poder ver a carinha de vocês, né? Bom, como aqui tem gente nova, eu vou só dar uma palavrinha sobre a proposta da Escola de Mulheres e depois vou dar 2 avisos importantes. E depois a gente continua, né? A Escola de Mulheres é uma proposta, né, de estudo, reflexão, de supervisão. Aqui falamos de alguns temas, damos alguma supervisão ao trabalho de vocês em grupo. Não é um projeto meu, é um projeto que a Janaína e Raquel estão comigo, é um projeto nosso, e sem a ajuda delas, realmente eu sozinha não poderia, né? E eu sou muito grata a elas, né? Então, nós trabalhamos diversos temas, funcionamos por módulo, cada módulo tem 3 encontros, participa quem quiser, não tem nenhuma exigência de participação, né? E vocês podem também trabalhar o tema abuso, participar de um tema do módulo, enfim. As aulas ficam gravadas e vocês sempre pedimos que se façam as inscrições para que vocês possam receber a gravação das aulas, né? Então, é uma proposta um pouco assim, né? Que estimula a reflexão, a conexão com o tema do feminino. Não quer dizer que nós falamos só de mulheres, né? Eventualmente, falamos de Zeus, falamos de Poseidon, falamos de Dionísio, né? Falamos dos homens da mitologia e dos arquétipos masculinos que fazem parte dessa perspectiva toda, né? Então, é um espaço aberto e nós ficamos muito felizes com a participação de todas. Sejam sempre muito bem-vindas e tenham a plena liberdade de estar perto da gente sempre que é possível, né? Dentro das atividades de vocês. Bom, eu queria dar um pequeno anúncio, porque o nosso próximo tema, nós tínhamos um projeto, as doulas da maturidade, temos, né? Que era um projeto que estava como curso de extensão da escola. E a gente agora colocou ele aos sábados, no nosso horário habitual. Nós funcionamos uma vez por mês, aos sábados, de 9 às 11 da manhã. O nosso calendário sempre é dado com antecedência. As doulas da maturidade vai fazer parte agora do horário dos sábados, de 9 a 11 da manhã, né? Nós iniciamos um ciclo de 3 encontros, se chama Em Volta da Fogueira. O nosso primeiro ciclo se chamou Encontros ao Entardecer, e agora o nosso ciclo se chama Encontros da Fogueira. E a Janaína coloca aqui no grupo as datas, né? Nós vamos a trabalhar a maturidade, os limites, né? O que a maturidade nos traz como limite, limite com nossa finitude, e vamos a trabalhar 3 arquétipos: a Baba Yaga, a Morrigu, né? E a Oiá, né? Como arquétipos e perspectivas para tratar o feminino, com peças de literatura, com cinema, enfim, com diversos recursos, né? Então, esse era dos anúncios que eu queria dar, né? E falar que em junho e agosto, desculpem, junho, julho e agosto, isso mesmo, teremos as doulas da maturidade, né? O outro anúncio que eu queria dar é que o nosso encontro presencial está confirmado. Nós vamos a ter um encontro presencial em setembro, e isso faz sentido porque nós começamos presencialmente, a escola começou presencialmente aqui em Belo Horizonte, veio a pandemia, questões de conhecimento público, né? E nós nos transformamos
em um projeto virtual, porque agora nós temos, né, gente de muitas partes do Brasil, né? E então resolvimos que vamos a continuar virtual, né? Mas que vamos a ter encontros presenciais, pelo menos uma vez ao ano, né? Este vai ser nosso encontro presencial, será em setembro, né? Nós vamos a comemorar o 3º ano de funcionamento da Escola de Mulheres, por isso nós demos a esse encontro presencial o nome da Imperatriz em mim, né? A Imperatriz é o arcano 3 no tarô, né? É um arcano de fertilidade, de criação, de perspectivas novas, de realização, né? E então nós vamos a fazer um encontro presencial de 2 dias, sexta-noite, sábado e domingo até depois de meio-dia, né? Aqui nas montanhas das Minas Gerais, aqui nas montanhas, ao pé da montanha, numa região próxima a Belo Horizonte, muito bonita, que se chama Moeda. E depois, nós hoje vamos a mandar para vocês o cartaz, para que vocês anotem na agenda, e depois nós vamos a ir mandando, enfim, a organização, o preço, as formas de funcionar e tudo isso. Não vamos a dar aula, prometo solenemente que não vou dar aula e não vou dar palestra, vamos a trabalhar outras coisas, os oráculos, enfim, vamos a fazer outras coisas, né? Mas estão todas convidadíssimas e vai ser uma alegria a presença de todas vocês. Estamos preparando com muito carinho, com muita dedicação. E a terceira questão que eu tenho para falar é que hoje nós temos uma convidada, como o tema é Madalena, né? Nós temos a Heloísa Monteiro, grande amiga, querida de muitos anos, parceira, né? Heloísa fez a produção junto com a Raquel. Raquel, vocês sabem que é a nossa artista amor, né? A nossa criadora de artes fantástica. Do oráculo, né, dos portais iniciáticos de Maria Madalena, e eu convidei ela para dar uma palavrinha, né, para falar um pouco, mostrar o oráculo, comentar com vocês esse trabalho dela. Raquel também está aqui. Então, mais para o final, eu vou dar uns 15 minutos, 20 minutos, o que a Heloísa precisar, né, para que ela possa falar dos portais da Madalena, né? E ela fala da Madalena melhor que eu, Isso é importante dizer, ela tem mais familiaridade com o arquétipo. Bom, então, a gente vai falar um pouco da Madalena desde uma perspectiva que me parece interessante, que é, estamos falando de uma saída simbólica. Eu acho que uma das grandes sacadas, entre outras muitas, claro, que o arquétipo nos traz é uma saída simbólica frente à fractura, à cisão, à fragmentação que as religiões monoteístas, que o olhar patriarcal faz em cima da questão do feminino ou da figura do feminino, né? Então, nós sabemos, e é interessante, vocês já sabem, minhas alunas sabem, nós falamos do feminino como um princípio, né? O feminino é um princípio e, essencialmente, um princípio de conexão, né? Estamos falando de uma consciência atenta, de uma consciência lúcida. Sempre digo a vocês, o feminino não se distrai, né? E é um princípio de conexão. Frente à cisão, à fragmentação, ao corte que o patriarcado faz, né? Quando eu falo de patriarcado, nós já sabemos também, nós não estamos falando nem de homem, nem de masculino, né? Estamos falando de patriarcado como uma estrutura, né? E uma estrutura com várias características, enfim, o poder, a violência, tudo isso que vocês já sabem do patriarcado, mas eu acho que uma das características mais nítidas
é a exclusão e a fragmentação, né? Então, Madalena é um desses arquétipos que, de alguma maneira, passam pela exclusão e pela fragmentação da via patriarcal, né? E ela vai se apresentar como esse lugar da exclusão, do pecado, do que está fora, e traz essa ideia do arrependimento, né? Que também é muito cara à mitologia judaico-cristã, né? Quer dizer, de alguma maneira, a pecadora arrependida. E a pecadora redimida, ou salva, ou de alguma maneira perdoada, entre aspas, né? Pela misericórdia patriarcal, né? Então, eu acho que esses são dados interessantes para a gente ter em conta quando nós nos aproximamos desse arquétipo que é tão especial, né? Que é tão especial, que nos traz coisas tão interessantes e que é tão multifacetado, né? É um arquétipo com muitas possibilidades, muitas facetas, muitas leituras, né? Como todos são, mas Madalena, para nós, na nossa tradição ocidental, ela tem um lastro assim, bastante importante, né? Então, eu vou começar a falar, eu fiz questão de usar a palavra prostituta também, quero explicar isso, porque algumas pessoas me falaram, mas ela não era isso, era a esposa de Jesús. Não, eu sei tudo isso, mas eu fiz a questão de usar essa palavra, porque é assim como a patriarcalidade nos apresentou ela, né? E essa marca que a patriarcalidade deu a ela, né? Nós vamos saber que o pecado da Madalena era querer conhecer, né? Mas querer conhecer na tradição patriarcal é um pecado de origem sexual, né? De origem sexual. Eva comeu da árvore do conhecimento. Eva não comeu da árvore da sexualidade ou do desejo. Comeu da árvore do conhecimento. Madalena queria conhecer. Tá? Então, nós temos que considerar que o conhecimento, ele aparece com uma perspectiva transgressora, né? E sexualizada. Isso é importante, porque Madalena conheceu, né? De fato conheceu, como a Eva também conheceu, como a Lilith também conheceu, né? Então, todas essas figuras, né, que foram excluídas ou que foram desterradas de diversas maneiras, né, e que nos trazem essa perspectiva e essa possibilidade de um símbolo integrador, né? De um símbolo que nos traz essa leitura integradora, né? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar tela aqui, né? E aí nós começamos, né? Bom, então, eu fiz questão de usar essa palavra, né? A prostituição sagrada. Claro que elas do livro também, que vocês conhecem, no final eu sempre coloco todas as referências bibliográficas, né? Mas eu achei muito importante usar esse termo, né? É assim como o primeiro impacto da Madalena aparece para nós, né? Com toda a carga simbólica, com toda a carga moralizante, com tudo o que ela nos traz, né? Então, Janaína, não consigo ler, porque aparece a imagem de vocês aí, não consigo ler completamente. Lê para nós, por favor. A prática da prostituição sagrada surgiu dentro de um sistema ginocêntrico ou matrístico, onde não existia a separação entre sexualidade e espiritualidade. Tratava-se de um ato honroso e respeitoso que agradava tanto o divino quanto ao humano.
Isso é importante, né? Eu continuo mantendo essa palavra, né? Prostituição, sagrado, porque nós sabemos que nas civilizações pré-patriarcais, né? Nós não usamos a palavra matriarcal, vocês sabem por quê? Matriarcal remete a poder, né? Igual que patriarcal, então nós usamos a palavra ginocêntrica ou matrística, como usava Humberto Maturana, né? Matricêntricas. Né? Então, nós temos um período pré-patriarcal, a gente sabe disso, onde o corpo da mulher fazia parte da sacralidade da existência, né? Era o sagrado da existência, era ali onde se originava a vida. Né? E então, os símbolos eram a lua, a serpente, a vulva da mulher. Nós trabalhamos isso no nosso primeiro módulo, nos primeiros módulos, quando falamos da Marija Gimbutas, né, dos trabalhos da antropologia. Então, nós temos uma integração, né, uma integração simbólica da sexualidade, da espiritualidade, da origem da vida, né, e de aquilo que configura a nossa existência. Né? A fragmentação vai ser posterior, né? A fragmentação e a moralização de algumas coisas. Né? A prostituta sagrada era um membro integral da comunidade e, como encarnação da deusa, era responsável pela felicidade sexual e a transformação de rudes instintos animais na arte do amor. Também deixei essa frase que está no livro da prostituta sagrada, porque eu acho que ela também nos diz alguma coisa, né? Nos diz alguma coisa. Era responsável pela felicidade sexual, era um membro integral da comunidade. Né? Nós vamos ver que no Código de Hammurabi, né, elas podiam herdar posses e elas podiam ter participação política e institucional. Né? E então elas eram membros integrados, né, à comunidade, à existência. Né? Na Babilônia, por exemplo, ofertar a virginidade a um estranho dentro da santidade do templo era motivo de orgulho somente alcançado pelas mulheres de nobre estirpe. Depois da cerimônia, as moças poderiam ir para casa preparar seu casamento vindouro. Né? Então, nós vamos ter também, nas civilizações ginocêntricas, uma absoluta apropriação da mulher do seu corpo, de seu ser, né? E de aquilo que ela considerava que era a sua liberdade, né? Ou a sua possibilidade de escolha, enfim. Nós temos muitas cenas na mitologia onde o templo é também o lugar da sexualidade, né? É também um lugar onde eu exercito a minha vida sexual. O prazer não está desvinculado ou desligado da religiosidade, né? As duas coisas estão muito juntas, né? Então, isso é interessante porque nós temos diversas cenas onde se faz amor no templo. Isso vai ser castigado posteriormente e nós temos cenas na mitologia, não esquecer que Zeus instaura no Olimpo a ordem patriarcal, né? Então nós vamos a ter cenas na mitologia de castigo, né? De deusas e de castigo, de ninfas e de castigo, porque, né, fizeram amor no templo. Né? E a partir da instauração desta lei patriarcal que Zeus vai nos trazer, fazer amor no templo passa a ser visto, né, como uma transgressão e como algo que vai ficar proibido. Né? Então, é interessante isso. Né? Nas civilizações ginocêntricas, nós podíamos viver o amor no templo. Né? E há frases interessantes, porque depois,
se nas civilizações ginocêntricas nós podíamos fazer amor no templo, né? A partir das religiões monoteístas, nós vamos ao templo para expiar os pecados, né? Eventualmente para o castigo, né? E para pensar na morte, como vai ser a vida depois da morte, né? No Código de Hammurabi, uma legislação especial salvaguardava seus direitos. Elas eram protegidas contra difamações e podiam herdar propriedades, tinham status social, eram cultas e, em muitos casos, politicamente ativas, né? O Código de Hammurabi, vocês sabem, foi instalado na Mesopotâmia com uma intenção também de dar uma organização a uma série de fragmentações de grupos tribais, né? O Código de Hammurabi, enfim, seguia a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, mas tinha essa outra perspectiva, né? Quer dizer, que lugar nós dávamos à mulher ou que lugar nós dávamos, né, à sexualidade ou ao amor, enfim, as formas, né? As diversas formas. Existia a prostituição profana para os homens que procuravam entretenimento sexual, e aí uma coisa interessante, que nós vamos a começar a desacralizar a sexualidade, né? Nós vamos a começar a fragmentar a sexualidade, né? Elas eram sujeitas a abuso, prisão e expulsão da cidade, né? Não participavam da sociedade, né? E não andavam pela cidade durante o dia. E isso vai ter a ver com muitas coisas, né? Com o comércio, com as guerras, enfim, com muitas situações que não cabem a nós agora aqui, mas que vão a determinar outro olhar para a sexualidade e, pelo tanto, outro olhar para o corpo da mulher. Nós sabemos que um dos traços da patriarcalidade vai ser que eu vou controlar a terra, os rebanhos e o corpo da mulher, né? Essa é uma das marcas mais incisivas da patriarcalidade, né? Lê para nós, Janaína, por favor. Historicamente, a imagem da prostituta sagrada foi drasticamente alterada pelo comércio, a guerra e a expansão. O sistema patriarcal considerou que apenas o homem gerava... Abaixa um pouquinho, por favor, Mara. Sim. E os direitos do pai se tornaram absolutos. E então nós vamos a ter isso, né? A guerra, o comércio, a propriedade, enfim, aquilo que a Gimbutas fala, né? Nós passamos de civilizações que plantavam, né, pacatas, as civilizações do fértil do Mediterrâneo, né? E fomos invadidos pelos Kurgan, né? Povos do norte, né, da Europa asiática, montados a cavalo, que usavam as armas, né? Nós não podemos esquecer que um dos traços das civilizações ginocêntricas é que não se conheciam as armas nem as fortificações militares, né? Como, por exemplo, a Creta minoica, né? E nós vamos a passar a conhecer as armas, e há um simbolismo muito interessante da Marija Gimbutas, que diz que nós, quando começamos a furar a terra, né, na idade dos metais, construímos armas e começamos a furar a terra, também furamos o corpo da mulher, né? Então, temos um deslocamento ali, né? Temos um movimento, né? Se no culto a Deus o sexo era trazido de maneira aberta e reverencial ao altar da divindade, no patriarcado monoteísta, o indivíduo vem ao templo para se preparar para a morte, com a promessa da felicidade eterna mediante o cumprimento da lei.
né? Então, nós vamos a ter uma instauração que diz respeito à obediência, ao medo, ao cumprimento de alguns preceitos, à exclusão, ao castigo, tudo aquilo que nós sabemos que as religiões monoteístas trouxeram. E, sobretudo, volto a insistir, né? A fragmentação, a divisão, ao recorte, né? E aí nós vamos a ir fatiando, digamos, vamos a ir fatiando o arquétipo do feminino. Vamos a ir recortando ele, vamos a ir estruturando ele de outra maneira, né? Alguém está de microfone aberto, vou pedir a gentileza para fechar. A mulher tornou-se Eva, encarnação da sexualidade e ruína do homem, mas da sexualidade desde a perspectiva patriarcal, não da sexualidade ginocêntrica, né? Que era uma celebração à vida e uma celebração à existência, né? A sexualidade desde a perspectiva patriarcal, né? O amor passa a ser dissociado do corpo, dividido em espírito e carne. A sensualidade explorada e rebaixada, o casamento para procriar, a prostituição profana floresce e o feminino colocado na sombra. Então, nós vamos a ter todo um movimento onde o corpo da mulher fica fragmentado, o corpo da mulher passa a fazer parte da propriedade, né? Então, assim como eu tenho as cabras, as vacas e os cavalos, que me dão mais cabras, mais vacas, mais cavalos, eu vou ter, né, a mulher que me dá filhos e que me dá braços para trabalhar, né? Então, eu vou ter um corpo explorado, controlado, né? Como no mundo medieval, eu tinha que saber quem ia herdar o castelo e o exército, né? Tinha que saber que esse filho era meu legítimo e que ele ia herdar, enfim, que seria para ele o castelo e o, né? E então nós vamos a ter essa divisão e essa satanização, digamos, né? Do corpo da mulher como lugar do pecado, da transgressão e daquele lugar que passa a estar na sombra, né? E passa a ser o castigo, castigado. Agora você que lê, Janaína, por favor. Marisa, só baixa um pouquinho, por favor. Acho que era Maria Madalena. Aqui, eu vou te passando, sim. Obrigada. Maria Madalena foi simbolicamente interpretada ao longo destes séculos como uma personagem que representava o pecado, a sexualidade e a transgressão. Ela ocupava o lugar desvalorizado e negado pela cultura. Então, nós temos uma estruturação institucional, né? Enfim, o monoteísmo católico, onde Madalena, durante muito tempo, ocupou um lugar muito específico. Digamos, um lugar congelado, né? Um lugar um pouco isolado, né? E um lugar onde o pecado estava ali, né? A sexualidade transgressora estava ali, né? E ela não poderia aparecer, não poderia se tornar visível, né? Aos efeitos, digamos, da normativa, né? E eu acho importante falar da questão do perdão, né? Porque o perdão e a generosidade patriarcal, a generosidade entre aspas patriarcal, aparece não poucas vezes e trata a mulher como a transgressora, mas, digamos, a misericórdia, né, vai aceitá-la, né? Assim, entre aspas, né? E nós temos cenas simbólicas, por exemplo, na mitologia, né? No Eros e Psique, né? Eros trata a Psique como uma bobinha, né? Psique que não sei o quê, que faz tudo errado, e em determinado momento, quando Psique vai ao Hades e pega aquela caixa do pó, né? Do pó de embelezamento, né? De Afrodite, né? Ela abre a caixa e fica adormecida.
Eros diz, menina tola, mais uma vez venho te salvar. Né? Olhem bem, né? A Psique era a menina bobinha, a menina tola, né? E Eros era aquela criatura lúcida e fantástica que salvava a Psique das suas tolices, né? Que colocavam ela em perigo, digamos, né? Então, esse gesto onde o feminino ocupa esse lugar distraído, bobinho, transgressor, que não tem muita noção das coisas, mas o masculino me rescata, me salva, enfim, né? Que aparece nos contos também. Já vimos isso em vários contos e já vimos isso nos filmes também, né? Quando lembram que nós fizemos aqui o comentário de alguns filmes, Moana, Valente, também aparece, né? No mito da criação cristã, o primeiro ser humano criado é um homem. Eva comete o primeiro pecado, que é desejar o conhecimento. Quer dizer, não é uma transgressão de natureza sexual, né? No mito cristão, porque no mito hebraico nós sabemos que a primeira mulher é Lilith, né? Que também comete uma transgressão, né? E que também vai ser expulsa do paraíso, né? Mas o feminino parece que ao feminino há um caminho muito marcado. Por isso, quando eu digo a vocês, vamos a pensar o feminino como lugar não determinado, como lugar da indeterminação, como lugar que não tem uma trajetória marcada, né? Porque a trajetória marcada está dada, né, pelo olhar da patriarcalidade e pelo olhar dos monoteísmos, onde o feminino tem princípio, meio, final e um caminho já prescrito, né? E um caminho já determinado. Então, vamos a pensar o feminino como um lugar da indeterminação, quer dizer, como um lugar que não tem, como um lugar deslizante, tá? Como um lugar que não está colado, não está aderido a nada. Então, essa é uma das definições que nós podemos dar do feminino, né? O feminino não tem uma aderência, tá? A não ser aquilo que ela escolhe, ou que o próprio feminino escolhe, para estar aderido, ou para, enfim. Não? Vamos lá. Aí, Janaína, lê você. A mulher é responsabilizada pelo pecado original, e o conhecimento representa a emergência da consciência, a sexualidade e a nudez. Assim, ela é associada ao desejo, ao desvio, à perdição. Não é? Então, nós somos responsabilizadas por isso, pelo pecado, pelo desvio, pela perdição, pelo contato com o corpo, né? A serpente, né? Vocês não esqueçam que a serpente, nas civilizações ginocêntricas, era o poder da deusa, né? E era o poder da mulher, né? E nós temos muitos símbolos das religiões monoteístas onde se matam serpentes, né? Onde se mata a serpente, onde se mata o dragão, né? Que são todos símbolos que simbolizam a sabedoria feminina, né? Então, pode ler, Janaína. Madalena, a prostituta profana, simboliza o pecado na esfera da sexualidade. Um Deus punitivo e severo sataniza o corpo da mulher e elimina o feminino como possibilidade de conexão com o divino ou como acesso ao conhecimento. Pois é, isso vai ter um impacto muito específico, porque pensem bem, né? A partir dessa cisão, o feminino não tem possibilidade de conexão com o sagrado, não tem possibilidade de conexão com o divino.
Tá? Então, nós vamos ter ali várias situações. Eu ensino meus alunos de filosofia que, a partir da patrística, né, quando nós saímos, né, de Alexandria e, enfim, né, os romanos invadem Grécia. Bom, quando nós instauramos a patrística e fazemos todo esse esforço de vincular, né, a fé e a razão, nunca mais nós vamos a ter contato com Deus sem intermediários. Nunca mais, historicamente, institucionalmente, né? Então, nós vamos a ter o padre, o rabino, quem quer que seja, né? Então, nós vamos a ter intermediários em nosso contato com o sagrado, ou em nosso contato com a ideia do grande mistério, né? E uma das coisas impactantes de tudo isso é que o contato se faz a partir da masculinidade. Tá? Então, em termos institucionais, ao feminino fica interditada a possibilidade do contato, né, com Deus, ou com o sagrado, ou com o mistério, ou com como vocês queiram chamar. Né? Então, essa não é uma marca banal, essa é alguma marca que nós vamos a trazer, né, ao longo da história da civilização. Né? No cristianismo, o feminino ressurge na figura da Virgem Maria, mãe de Jesus. Representa a exaltação da maternidade divina, rescata o arquétipo da grande mãe, o estado primordial e indiferenciado. Claro, mas não como arquétipo da grande mãe, porque a grande mãe vivia a sua sexualidade em todo o seu esplendor, não é? A mãe natureza vivia o esplendor da sexualidade, né? A grande mãe como ou a dedicação, né? Ou, digamos que de alguma maneira a aceitação entre aspas, a aceitação do meu destino, a aceitação do meu caminho, né? Então, Maria é um arquétipo assexuado, né? Ela não vive a sexualidade, né? Ela tem uma sexualidade interditada, né? Então, nós vamos a ter um arquétipo que se apresenta de uma maneira muito especial, né? Então, nós vamos a ter esse arquétipo de Maria, né? Maria sem pecado, não é? Sem pecado concebido, né? Como a tradição católica nos ensina, né? E essa exaltação dessa maternidade generosa, oferecida, dedicada, enfim, né? Pode ler, Janaína? Espera aí. Sim. Maria exclui a sexualidade humana, valoriza a maternidade espiritual, cinde a integridade das forças femininas, antagoniza céu e terra. No céu se localizam os ideais de pureza, virtude e castidade. Na terra, a corporeidade, a tentação e o pecado. Então, permanecemos nisso que eu disse a vocês. Nós temos uma grande fragmentação, né? Um grande recorte. Então, por um lado, vamos a ter a pureza, a virtude, a castidade, enfim. E, de fato, Maria está sempre nos céus, né? Ela não pisa na terra. Nós não temos quase imagens de Maria. A pesquisa que eu fiz sobre a Ana, né? Sobre a Ana, esposa de Joaquim e mãe de Maria, foi uma pesquisa onde Maria poucas vezes aparece no chão, né? Com o menino Jesus. Ela está sempre nos céus, né? Ela aparece sempre nos céus, né? Então, nós vamos a ter essa divisão, né? Nós temos, por um lado, a virtude, a castidade, e, por outro lado, a terra, a tentação, o pecado, como aspectos inconciliáveis, Tá? Nós não temos conciliação.
Por isso, eu falo com vocês que, simbolicamente, a Madalena nos possibilita conciliar muitas coisas, né? Madalena nos traz, né, a possibilidade da integração do símbolo, o que Jung falava, né? O símbolo nos traz a integração, o símbolo nos traz possibilidade de integrar o que não se integra, né? Então, ela é uma saída simbólica para nós muito importante. Para as mulheres cristãs, somente o modelo de mãe dadivosa é o caminho da salvação. Todos os outros aspectos do feminino ficam na sombra, né? Então, a mulher que se entrega, e a mulher que se entrega à maternidade. Não é a mulher que se entrega à sexualidade ou ao conhecimento, é a mulher que se entrega à maternidade, né? Bem, nós precisamos de mulheres parideiras, né? De mulheres que den filhos, que den... Né? Pode ler, Janaína. Para Lilupe, a virgindade não é simplesmente algo físico, é um estado de silêncio e inocência. É no silêncio do espírito que o Logos é gerado. É o feminino que soube fazer nascer o amor de Deus. Pois é, então essa é uma frase interessante de Leloup, em um dos livros de Leloup sobre Maria de Magdala, né? Que eu coloquei aqui na bibliografia, né? Então, a virgindade não é física, né? É o silêncio, é a inocência, é a possibilidade de receber algo em mim, né? É essa possibilidade de receber alguma coisa em mim. Madalena oferece uma saída simbólica à pecadora penitente, que desejava tudo, o homem e o Deus. Queria ser plenamente humana e experimentar a transcendência. Então, ela nos traz uma grande saída, uma grande possibilidade, né? Não, eu posso ser, sim, humana, né? E desejar o corpo, a carnalidade, a experiência da sexualidade e posso experimentar a transcendência e posso ter acesso ao divino, ou ao sagrado, à sacralidade, enfim. Lê para nós, Janaína. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Desculpem, eu estou com a campainha tocando. Esses imprevistos acontecem, desculpem. Tá? As culturas Sim, por favor. As culturas patriarcais identificam o mal, o diabo, o pecado com o feminino. Diabo vem de diabolos, que significa jogar atravessado. Remete à ideia de separação, em oposição à coesão que é o amor de Deus. Então, o mal, o diabo e o pecado, que vem de diabolos, que significa jogar atravessado. Jogar atravessado quer dizer, há uma cisão, tá, entre Deus e eu. Há uma fratura, há uma ruptura, há uma impossibilidade, né? Se eu me aproximo do diabo, do atravessado, do diabolos, eu não tenho como estar próximo de Deus, né? E nós não podemos esquecer que as mulheres estão vinculadas ao pecado e ao diabo, né? O masculino aparece como a única via de acesso ao divino. Nas palavras de Leonardo Boff, numa teologia de homens, Deus comparece como masculino. Então, isso é importante, o que nós falávamos. Nós, o feminino, não vai ter acesso à divinidade ou à sacralidade, né? Deus comparece no masculino, de fato, é isso, né? O que nós vivemos, né?
A prostituta é uma imagem importante no universo simbólico judeu-cristão. Assim, Madalena evoca o arrependimento e o perdão, né? E isso vai ser um gesto muito importante, né? Porque nós nos apresentamos como a possibilidade de perdoar, né? O perdão é dado a alguns, né? O perdão não é para... Não todo mundo pode conceder o perdão, né? Então, Deus pode conceder o perdão a Madalena, né? E então, nesse universo, Madalena vai ser perdoada, mas vai ser perdoada porque ela se arrependeu. Isso também é importante, né? O arrependimento quer dizer, tá certo, eu fiz alguma coisa errada ou eu fiz alguma coisa... Enfim, eu admito minha culpa, entre aspas, né? Eu admito minha culpa. E então, eu me arrependo e, pelo tanto, se eu estou arrependida e admito que eu fiz errado, eu vou ser perdoada e integrada, né? O gesto de Madalena, beijar, olhem que linda essa cena, né? Madalena abraçada aos pés de Jesus, né? O gesto de Madalena, beijar, lavar, ungir os pés de Jesus, simboliza o carnal de um feminino que acorda o corpo através de Eros. Esta passagem determina seu lugar de pecadora, sem precisar qual era seu pecado, né? E o Lelupe vai dizer que nós não sabemos qual era o pecado de Madalena, né? Nós não temos ideia de qual era o pecado de Madalena. Nós inferimos, né, que era um pecado de natureza sexual, né? Mas não está especificado qual que foi o pecado de Madalena, né? Pode ler, Janaína. Os longos cabelos soltos, a mulher casada e honesta usava véu em público. O vaso, com perfume que representa a essência do feminino, que pode conter e ser penetrado, mostram uma passagem carnal e erótica, onde os pés nos lembram a sexualidade. Isso Freud falava, né, dos pés vinculados à sexualidade, né? Mas é uma cena, digamos, é uma cena humana, carnal, que fala da possibilidade da expansão da liberdade, do desejo, da vivência do corpo, né, da corporeidade, né? Então, o perfume, o vaso, aquilo que pode ser penetrado, né? E essa sexualidade explícita, né? Acariciar os pés, né? Digamos que a Madalena não foi discreta, né? Entre aspas, né? Ela foi muito clara, muito explícita naquilo que está nos mostrando, naquilo que está nos falando, né? E o símbolo também é muito claro, né? E muito explícito. E é nessa cena, né? Jesus, ele se deixa acariciar, né? Ele deixa que a Madalena passe o olho nos pés, né? Ele não oferece nenhuma resistência a esse gesto, né? Madalena chora, se entrega, aparece com toda a sua corporeidade feminina e incomoda os homens, né? E os apóstolos ficam nessa cena muito incomodados, muito, enfim, desapontados, imagina, né? Simão representa o masculino, a consciência, a moralidade, a racionalidade, o puritanismo, né? Aquilo que exclui, né? Imagina como é que você vai viver isso ou vai fazer isso, né? E então, de alguma maneira, Simão representa essa, né? Sim, Janaína, lê para nós, por favor. Madalena, aquela mulher possuída por 7 demônios, a dos desejos desorientados, a pecadora. Armatia é o termo grego para pecado, que quer dizer não acertar o alvo, perder o eixo.
Exatamente. Então, Madalena era a dos desejos desorientados, né? A dos desejos desorientados porque ela queria tudo, né? Ela queria o conhecimento, ela queria Deus, ela queria, enfim, o corpo de Jesus, ela queria o sagrado, né? E o termo armatia é muito interessante porque não tem nenhuma conotação, digamos, de transgressão moral. A conotação vai ser: eu perco o meu centro, eu perco o meu alvo, né? E depois nós vamos saber que no encontro com ele, seus desejos serão reorientados, né? Então, Madalena vai conseguir encontrar seu centro, né? E reorientar seus desejos, ou seja, reencontrar seu eixo, né? Reencontrar aquilo que torna ela né? Orientada, né? Os demônios naquele tempo eram o ciúme, a ira, a inveja. Ela irá descobrir que a paz não está no objeto do seu desejo, mas no sujeito de seu desejo. Então, como que eu me oriento, né? Vou me tornando sujeito de meu desejo, né? E então, esse é um movimento interessante, né? A Madalena se torna sujeito de seu desejo, né? E a gente vê isso em outras cenas da mitologia, né? E em outras cenas, se vocês lembram, quando Deméter diz: eu quero minha filha de volta, e nada mais cresce aqui na terra até que minha filha volte. E a Bárbara Blá-Kutub diz: Deméter se apropria do que ela quer, né? Enquanto ela anda chorando pelos campos, nada acontece, né? Quando ela diz, não, eu quero isto, né? E então, em Madalena, nós temos esse movimento interessante, né? A paz não está no objeto, não está no outro, né? A paz está em eu me tornar sujeito, né? De quem eu sou, para onde me dirijo, quais são minhas escolhas, né? Pode ler, Janaína. Esta mulher mostra a trajetória de alguém que parte do pessoal para o transpessoal, alguém que reorienta seu desejo. Exatamente. Né? Então, que parte do pessoal para o transpessoal, porque reorientar meu desejo me dá também a possibilidade de viver muitas dimensões. Né? Aparece o transpessoal como uma das dimensões, né, que podem ser vividas, né, como uma das dimensões que podem ser experimentadas. Né? Então, é interessante quando a Madalena reorienta seus desejos e se apropria de alguma coisa, ela pode viver outros níveis de consciência. Né? O transpessoal nos abre as portas e o acesso para outros níveis de consciência. Né? Ela não é só amante de desejos perturbados, ela é a contemplativa, a que suplica pelos doentes, a que acompanha os moribundos, a da visão profética, a testemunha da ressurreição e, finalmente, a iniciada. Né? Então, o Leloup vai falar assim: Madalena sabia que Jesus ia ser morto. Né? Ela tinha uma visão profética, né? E ela consegue ver, quem vê o Jesus ressuscitado, né? Mas era também a que conseguia estar com os moribundos, né? Há um texto interessante de Leloup onde ele fala por que só tinha mulheres em volta da cruz quando Jesus é morto, né? E aí Leloup vai falar da possibilidade do feminino e a aproximação com a morte, né? No ciclo de vida, morte, vida, né? A morte faz parte, né, de aquilo que também configura expressões do feminino, né? A terra, a mãe, né?
também a morte e o renascimento fazem parte desse ciclo, né? Então, Leloup diz, o masculino não consegue lidar com a morte, né? O masculino quer a eternidade, né? Não se resigna que tem que morrer para poder renovar, né? O masculino quer a eternidade. Haja visto todos os esforços civilizatórios que nós fazemos para negar a morte, com uma consistência assim avassaladora, né? Em Madalena encontramos as 4 etapas do desenvolvimento: a ânima, Eva, a dimensão carnal e o prazer sexual, Helena, o aspecto erótico, romântico que introduz o afeto, Maria, a representação da maternidade, e Sofia, que traz o feminino da sabedoria. Então, isso é importante porque a Madalena vai nos trazer diversos aspectos. Né? Madalena vai nos trazer diversos aspectos, e inclusive da maternidade, apesar de não aparecer como a mãe, digamos, da cristandade, né? A mãe simbólica, a mulher que pare filhos. Né? Há muitas formas de exercer a maternidade, né? Mas ela vai nos trazer a sabedoria, o prazer sexual, o afeto, né? Todas essas dimensões. Né? Pode ler, Janaína. Madalena passa pela morte do ego e se aproxima de Jesus, que está centrado em si. Ela é importante para o cristianismo porque resgata a humanidade de Jesus. Isso é uma coisa interessante, né? Porque nós vemos um Jesus menos divino e mais humano, né? Mais comovido, digamos, né? Um Jesus que se comove, né? Que se comove com o amor da Madalena, que se comove com os gestos da Madalena, que se comove com o esforço de Madalena para se reorientar, para orientar seu desejo, né? Então, nós temos uma figura que se comove, né? E nós temos que pensar que na mitologia, de alguma maneira, o masculino e os deuses se comoviam muito pouco, né? Vejam Apolo, né? Apolo vai ser um deus que não se comove com o sofrimento dos humanos, né? Em compensação, quem que a gente segue? Dionísio, né? Dionísio se comovia, né? Dionísio, o deus das mulheres. Vocês lembram nossa aula retrasada, né? Passada ou retrasada, não lembro qual, que nós falamos tanto de Dionísio, né? Então, Dionísio se comovia, né? Com a dor dos humanos. E eu acho que a Madalena traz, próximo a Jesus, né? Traz essa possibilidade de que Jesus se comova, né? Que ele sinta, né? Ela introduz o perfume, o vaso, as lágrimas e começa a história na natureza corpórea, terrena e humana. E isso é interessante porque nós não temos que descartar nada, né? Para viver o sagrado, ou a espiritualidade, ou a transcendência, ou a transpessoal, nós não temos que escolher é o corpo ou é o espírito, né? Essa divisão cartesiana institucional que a patriarcalidade nos ensinou, né? Então, nós não temos que descartar nada, né? Nós vamos a viver essa natureza corpórea e poder, a partir daí, viver a transcendência, o mundo espiritual, enfim. Pode ler, Janaína. Madalena é a síntese das dimensões rompidas do cristianismo. A Eva selvagem carnal e a Sofia divina sábia e iniciada. Então, é isso que o cristianismo, ou que a instituição, né? As religiões monoteístas, enfim, cindiram, partiram, fragmentaram, né? E por isso eu falo para vocês, Madalena é para nós uma síntese
que integra aquilo que não poderia ser integrado, né? Aquilo que estava tão dividido, né? Pode ler, Janaína. Na presença dele, seus desejos haviam sido apaziguados, e aquilo que se acomodou transformou-se em uma clara consciência capaz de guiar os outros discípulos, como apóstola dos apóstolos, e guiar a nós todos através dos nossos desejos. Então, isso é bonito e é interessante, né? Porque a Madalena nos traz essa possibilidade de identificação com o possível, né? Com aquele movimento que é possível, né? A pecadora, a transgressora, a que acaricia Jesus, a que passa os líquidos e os perfumes, né? Pode ser a apóstola dos apóstolos, né? E pode ser para nós caminho interessante como possibilidade para viver o sagrado, né? Bom, eu trouxe aqui as referências, vocês sabem que nós sempre deixamos as referências, porque... e depois vocês, como a gente vai mandar o material, né? Nós podemos... Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, a gente conversa um pouquinho e depois eu vou passar, porque depois de tudo que eu falei, vocês vão ver que lindo o material da Luísa e da Raquel, né? Então, eu vou abrir aqui, se vocês têm alguma questão, né? Desculpem a interrupção que nós tivemos, às vezes essas coisas, esses imprevistos acontecem na vida. Marisa, Sim. Tem uma pergunta aqui da Anne. Maria Sim. Madalena e Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, são o mesmo arquétipo? Eu não sei falar isso com total... Eu não sei falar isso com absoluta precisão, não. Prefiro não responder. Posso até... Vocês sabem que professor sempre fala, vou pesquisar e respondo. Professor sempre fala isso, né? Pelo menos na faculdade, quando meus alunos me punham na saia justa, eu falava, não, isso eu não vou afirmar. Vou pesquisar e depois respondo. Professor, nós nos permitimos essa... Então, não sei afirmar isso. Realmente não sei. Obrigada. É só fazer um comentário. Está conseguindo me ouvir? Sim, Amandite, estou te ouvindo. Isso, Amandite. Quando você falou da escassez de imagens de Maria com Jesus, né, mais próximo ao chão, que as imagens que a gente tem é mais para o alto e tal, eu lembrei daquela escultura Pietà, né, onde, se eu não me engano, ela está com Jesus no colo, né, após a crucificação, e que ela é uma das poucas referências que, para mim, causam um sentimento de um amor muito terreno, né, de uma fêmea ferida, assim, né? Aí só me veio essa lembrança em mente mesmo. Sim, Amanda, sim, com certeza, com certeza. Uhum. Quem mais, gente? Vocês ficaram pensativas? Isso. Sim. Oi, Carla. saudades. Sim, volta aqui. Muito bom Volta nosso, aqui. muito nosso encontro aqui. É muito interessante, né? A gente conheceu remotamente, quando a gente encontra as pessoas presencialmente, é indescritível, né? A emoção. Não, eu estava aqui pensando nas imagens, né? Porque as imagens elas são muito assim europeias, né? Porque a gente sabe que aquela parte ali, né? Aquela parte, né, do mundo é uma parte principalmente de origem negra, né? E a gente não vê imagens assim, Não. né? Isso é uma questão também, pensar, né? É complicado falar essas coisas assim, mas acho interessante a gente, nesse mundo contemporâneo, pensar mais sobre isso, né? Era um pouco isso que eu queria comentar.
sim, absolutamente, absolutamente, sim, é isso, né? Ei, Marisa. Ana, bom dia, tá boa? Olha como estou Bom boa assim, dia. Ana. Olha como estou ótima. Você está ótima, impressionante. Eu esqueci de falar da orquídea hoje, maravilhosa aí. Ah, pois é, olha que linda. Eu ponho elas aqui para, né, impressionar vocês. Eu ponho elas aqui para impressionar vocês com meu cultivo, com minha produção de orquídeas. Diga, Ana. Então, adorei te ouvir. Acho que o silêncio é muito mais. Primeiro, porque você deixa tudo tão claro, tão límpido, né? E segundo, porque realmente fornece material para reflexão, né? Fiz várias anotações, né? E diga-se de passagem, eu já fiz o curso da Heloísa, tá? Então, assim, eu conheço a leitura que ela traz também. Mas é sempre muito bom te ouvir essas reflexões, né, sobre o patriarcado, o genocentrismo, para que a gente possa ampliar a nossa compreensão sobre o papel da mulher no mundo mesmo, né? E essa consciência que a gente tem que trazer. E aí, aproveitando o comentário da orquídea, fica, né, a recomendação de que todo mundo cultive flores ou frutos, porque isso é absolutamente do feminino, e do feminino saudável, né, que conhece os ciclos, que conhece as formas, né, que conhece a expressão. Então, muito obrigada. Ana, obrigada pela sua presença aqui. Adorei te ver. Adorei. Alguém mais, gente? Marisa, mesmo que alguém não fale, não vamos se despedir agora, não, até 11 horas. Hein? Não, Heloísa vai falar. Não. Eu só estou dando um minutinho mais. Se ninguém tem mais nada, eu já Marisa. vou. Oi. Ei, Raquel. Oi, Raquel, diga. Só falando da Carla, eu não li ainda, mas tem aquele trabalho da Isabel Anchieta sobre a representação do feminino nas obras de arte. Assim, ela tem uma trilogia muito bonita, depois eu posso colocar no grupo. Uhum. Ela fez uma análise, né, das representações antigas, aí fala de Maria, das bruxas, de Madalena, então, através das obras de arte. Aí eu posso colocar no grupo depois. Sim. Oba, coloca assim. Claro. Oi, Marisa. Oi, Marisa. tá boa, Brígida? Tudo Tudo bem? bem, tudo ótimo. Aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Gostei muito de tudo que você falou, como sempre. Mas, assim, eu acho que a gente vive ainda hoje, em tudo que a gente lê, que a gente vive, essa questão da mulher nesse patriarcado, né? Nessa uma visão assim muito masculinizada, quer dizer que a gente está vivendo uma feminilidade masculinizada, uma coisa mais ou menos assim, porque a gente não tem essa ideia, né? Agora você me falou muita coisa que me põe para refletir, não só para refletir, mas para pensar em estudar mais essa história, né? Então, assim, é uma coisa muito grande isso, muito esclarecedora de muitas coisas que a gente vive, porque, na realidade, a gente está cultivando as flores e as orquídeas, mas dentro de uma situação muito difícil, dentro de aspectos e de vivências difíceis, às vezes, né? Porque você tem que se desenrolar de situações e que não são assim, são coisas que criaram para você. Então, você tem que sair delas, né? Então, olha para você ver quanto tempo que isso está caminhando, né? Como que... Então, foi muito interessante, viu? Muito obrigada e vamos em frente, né? Obrigada, Brígida. Eu acho
isso que você diz, em das nossas aulas aqui da Escola de Mulheres, e está no meu livro, no meu penúltimo livro, Ensaios sobre o Feminino, né? Eu tenho um capítulo que chama Pensar em Feminino, o desafio da nossa época, né? Porque nós não pensamos em feminino. Como você falou, nós somos estruturadas a partir da patriarcalidade, pelo tanto, nós pensamos em masculino, né? Nós, as mulheres, pensamos em masculino. Nos custa muito, né, nos descolar desse repertório simbólico. Nos custa muito criar ou configurar um repertório simbólico próprio que tenha a ver com a feminilidade. Por isso o título foi uma aula que nós tivemos, eu não lembro há quanto tempo atrás, que chama-se Pensar em Feminino, né? O desafio da nossa época. E eu acho que é um desafio para todos nós, né? Porque nós pensamos a partir desse modelo, da estruturação desse modelo. E como você falou, que nos coloca em situações difíceis, sim. Claro que nos coloca em situações difíceis. Mas obrigada, Brígida. Ângela, Então, agora com isso que foi falado, eu me dei conta que muitas vezes a gente diz que os homens deveriam ter uma nova forma de agir com as mulheres, mas que dependeria muito de nós, mulheres, a forma como criamos eles. E agora tu vem e fala isso, eu acho que fecha tudo, sabe? Se a gente pensa em masculino, é claro que a gente vai repetir o modelo de novo, né? Sim, sim. Com certeza, eu acho que sim, que nós repetimos esse modelo, repetimos de uma maneira distraída, por isso eu sempre falo a vocês, não se distraiam, o feminino não se distrai, prestem atenção nos gestos cotidianos, mas não há dúvida, acho que você tem meu livro, e muitas aqui têm esse, foi o penúltimo livro, né? Ensaios sobre o Feminino, e há um capítulo pequenininho, né? Esse livro foi pensado, inclusive, e nós já falamos muitas vezes, para dar auxílio e ter recursos para trabalhar a questão do feminino, com mulheres em oficinas, em grupos, enfim, no atendimento individual, como vocês achem, né, ou trabalhem, né? Mas eu acho, e apresentamos aqui essa história, né? Pensar o feminino. Tivemos uma aula aqui, um encontro aqui. Acho que é um desafio para todas nós, né? Porque nós não temos repertório simbólico feminino. Né? Nós não temos repertório simbólico a partir da indeterminação, que seria o lugar do feminino. Gente, alguma coisa a mais? Posso passar a palavra para a Heloísa Monteiro, para nos apresentar o oráculo? Vocês vão ver que lindo, que lindo. E para a Raquel. Heloísa, cadê você, Heloísa? Estou aqui, Marisa. Estou aqui. Tá boa? Bom dia, minha querida. Heloísa é uma grande amiga, parceira querida de muitos anos. É uma artista, ela é a criadora da Casa das Matrioscas, que é um lugar lindíssimo aqui em Belo Horizonte, que quando vocês venham, vocês têm que conhecer. Heloísa tem uma coleção de matrioscas que é puro deslumbramento, mas eu quero que ela fale, eu quero que ela se apresente. Heloísa tem várias publicações, em algumas delas eu estou com ela no livro A Sabedoria das Matrioscas, onde ela reuniu várias mulheres e cada uma de nós falamos um pouco da nossa ancestralidade. Foi lindo, fizemos o lançamento aqui em Belo Horizonte. Então, a Heloísa tem uma trajetória de sensibilidade, de encantamento, enfim. Eu, às vezes, faço coisas na Casa das Matrioscas e, bom, eu quero que ela fale e que ela e Raquel apresentem o trabalho lindo que vocês vão ver. O tempo é seu, Heloísa.
Então, bom dia a todas. Queria agradecer a Marisa, a Janaína e a Raquel pela oportunidade de estar aqui, né? Já conheço algumas, né? De nome, pelo menos, mas agradeço pela oportunidade de estar aqui. Se a Marisa me permite, eu gostaria de tentar responder à pergunta que foi feita sobre Maria, irmã de Lázaro. Claro, claro, Luísa, claro. A Igreja Católica, durante algum tempo, que eu não sei dizer a partir de que ano agora, considerou a Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, como Maria Madalena. E, recentemente, no século XX, acho que aproximadamente nos anos 60, a Igreja fez uma revisão dessa tese, entendendo que eram Marias distintas. Nós temos uma teóloga maravilhosa, americana, que é a Margaret Starbird, que tem 2 livros que estavam esgotados e que recentemente foram reeditados. Um deles se chama A Noiva no Exílio e outro A Mulher do Vaso de Alabastro. E num desses 2 livros, ela vai, como teóloga, demonstrar o equívoco da Igreja Católica ao desconsiderar Maria de Betânia como não sendo Maria Madalena. Para ela, é a mesma Maria. Agora, a Marisa nos brindou essa manhã com uma aula maravilhosa, que eu já conhecia, porque eu tive a oportunidade de estar com ela num curso maravilhoso, que ela é uma das idealizadoras, que é o curso de Antropologia da Mulher, que acontecia lá no Instituto Renascer da Consciência. Então, eu estava até aqui revendo quando que a gente foi lá, que eu fui lá te acompanhar para dar essa aula, acho que foi em julho de 2019. Então, essa aula da Marisa, ela é um presente, ela é maravilhosa, e ela é toda baseada, né, numa visão da psicologia transpessoal, né, onde um dos nossos maiores ícones é um dos fundadores do Colégio Internacional dos Terapeutas. Aqui a gente tem vários terapeutas, a Janaína recentemente recebeu um manto, meus parabéns, né, nós temos a Rose, que eu conheço aqui, né, a Marisa, eu não sei se tem mais alguma do CIT. Adriana recebeu o manto com Janaína. Recebeu também a Adriana, meus parabéns. Então, a gente tem lá o Leloup, né, como nosso grande mestre. O Leloup, em várias obras dele, que a Marisa deve ter indicado na bibliografia, ele vai ter essa visão de Maria Madalena, nessa visão transpessoal, e ele, então, traz várias passagens do Evangelho onde ele não discute se é Maria Madalena ou não, embora ele seja teólogo, mas a preocupação dele aí é de ter um olhar de um psicólogo transpessoal, de um pensador transpessoal. Então, ele parte do pressuposto que Maria Madalena é tão rica que ela é um grande arquétipo que subdivide em vários outros arquétipos. E um deles que ele traz é justamente como a Maria de Betânia, onde ele vai falar que ali ela vai aprender a contemplar, que é uma das características do feminino. Tá? Então, assim, se a pessoa que perguntou quiser aprofundar na questão da teologia, né, a Margaret Starbird é uma das dicas, mas, assim, aqui eu acho que, na visão que a Marisa traz, não está muito preocupado com essa questão da teologia, se é, se não é, mas de pegar passagens do Evangelho que, pela tradição, eram atribuídas a Maria Madalena e verificar esse grande aspecto que ela traz, né, essas grandes características arquetípicas. E eu devo dizer a vocês que o meu contato com Maria Madalena foi muito nesse viés dessa psicologia transpessoal, porque a Marisa falou aqui várias vezes, eu notei a palavra de que Maria Madalena nos traz uma solução, porque ela é uma síntese. Então, Maria Madalena sempre foi, para mim, um arquétipo que me trouxe muito descanso, muita libertação, justamente pela possibilidade de me permitir viver o sagrado dentro da matéria, e não ter essa grande divisão. Eu sou profundamente apaixonada por Lilith. A Marisa tem um trabalho maravilhoso, uma oficina que ela já fez várias vezes, presencial na Casa das Matriósicas, que ela tem que fazer aqui na Escola de Mulheres, que é o arquétipo da Lilith, que tem tudo a ver com Maria Madalena, porque são arquétipos que nos permitem ir além, pensar fora da caixinha, transgredir, né? E que nos acolhem, porque
Maria, ela é muito diáfana, ela está no céu, Maria nem faz cocô, nem faz xixi, Maria não tem sexo. Então, quando a gente traz a Maria Madalena, a gente percebe que há uma possibilidade dessa síntese, dessa libertação, de eu viver a minha espiritualidade dentro da matéria. Então, eu digo que Maria Madalena, para mim, ela me descansa, porque ela me permite. Eu sou facilitadora de socolagem e eu comecei a perceber que várias cartas minhas, eu trazia essa representação da mulher que transgride. Tem cartas minhas que Lilith está saindo de dentro da igreja católica, né? Que ela está oferecendo uma maçã para Maria de Nazaré. Então, eu vejo assim, que Maria Madalena traz muito, ela pega muita gente, porque ela nos permite viver essa carnalidade dentro da espiritualidade dentro da carnalidade. E eu queria indicar, antes de falar propriamente do oráculo, esse livro aqui, da Ana Patrícia Bogardo, que é uma querida do CIT, mas esse livro está esgotado. As minhas alunas entraram em contato com ela e ela está para reeditar. Se chama Maria Madalena, o Feminino na Luz e na Sombra. Sim. Na verdade, ela está falando o que a Marisa falou, olha, é o mesmo? Então, já é edição nova, olha, já é edição nova, porque estava esgotado. Então, esse livro também traz muita compreensão. Pode mostrar de novo, por gentileza? Posso, mas a Ângela está mostrando, parece que ela conseguiu edição nova. Ele está na bibliografia, é? Ele está na lista. Esse aqui tu acha na Amazon também. Está na lista bibliográfica. Tá. Eu sei várias coisas do livro da Ana, sim. É isso mesmo, Heloísa, é um livro bem interessante. Eu fico com pena porque a Ana está indo muito para trabalhar o caminho de mentoria com círculos de mulheres, que é bacana, mas eu fico com uma pena porque ela fazia um trabalho muito bonito dentro da transpessoal e examinando esses arquétipos, né? Mas então, gente, para não fugir do tema, eu peço desculpas à Marisa por ter fugido um pouquinho. Imagina, eu achei ótima a sua resposta, adorei, você resolveu, não precisa pesquisar. Não, mas pode continuar pesquisando, né? Porque isso já tinha me intrigado também, eu já tinha, né, andado olhando. Mas eu queria contar para vocês que esse oráculo, que veio, materializou-se, né, com a arte da querida Raquel, eu falo que foi um casamento assim, né, de almas e uma prova de que é possível viver a sororidade, que é algo tão falado e que na prática às vezes é tão difícil ver uma mulher apoiando outra, né? Isso veio para mim no momento de desafio. Estou fazendo um ano, né, quando eu fui diagnosticada com um tumor no cérebro, um tumor benigno, mas que me assustou porque eu estava com muito edema e a cabeça inteira, então eu tinha uma pressão muito grande na cabeça e já estava tendo assim problemas de visão e ficando com risco de ter convulsão. E tinha que operar, mas, ao mesmo tempo, tinha que esperar pelo menos um mês para a vacina fazer efeito, estava em plena pandemia. E, nessa época, eu já vinha sentindo a necessidade de trazer um oráculo de Maria Madalena, né? Eu tenho o oráculo das matriósicas e tenho o oráculo da transição planetária. Então, eu já vinha sentindo uma grande vontade de trazer um oráculo na energia de Maria Madalena. Esse oráculo eu não conseguia escrever, né? Eu ouvia as mensagens, mas eu tinha dificuldade de pôr no papel. E quando eu tive o diagnóstico dessa doença, eu tive que parar, olhar para dentro, e aí veio. Ele chegou, né, antes um pouco, assim, eu me preparando para a cirurgia, e depois da cirurgia, tive algumas lembranças já no CTI, tudo isso eu conto no livro. Mas aí Maria Madalena apresentou para mim um aspecto que eu não tinha tomado muito conhecimento, eu devo confessar para vocês. Eu tinha uma visão de Maria Madalena dentro dessa possibilidade de ser um arquétipo de libertação, porque me permite essa síntese, e ela me mostra uma saída, ela me mostra uma solução, mas eu tinha uma visão, acho que um pouco romanceada, né? O que eu quero dizer com isso? Que Maria Madalena me mostrou exatamente o aspecto da grande mãe, que inclui não só a criação da vida, mas também a destruição. Né, e isso está muito presente na energia dela, porque ela é a torre. E a minha professora de tarô, que a nossa mestra de tarô, que é a Marisa, sempre falou, né, que a torre é o desmoronamento das estruturas, dos paradigmas, das certezas. Então, ela traz muito isso no próprio nome dela, Magdala,
e ela é a torre, mas eu tinha uma visão romanceada, e quando eu fiquei com o diagnóstico dessa doença, eu vi assim, o tamanho da minha prepotência, da minha arrogância, por me achar assim, dona da minha vida. Olha que absurdo, né? Achar que isso não aconteceria comigo, como assim? Eu tenho uma alimentação saudável, eu medito, blá, blá. E aí eu fui obrigada a olhar para dentro e busquei muito apoio agora de Maria Madalena, não mais como um arquétipo, mas como uma mentora, uma guia espiritual. E o que eu senti foi, você vai dar conta, para de frescura, vai lá, eu estou aqui, mas você vai e faz, você sabe o que tem que fazer. Então, ela mostrou para mim esse lado dela, que é o fogo, que é a lava de vulcão, né, que revira a gente, que cobra da gente uma atitude. Como assim, você quer fazer um diferente no mundo? Então, você tem que sair da zona de conforto, você tem que se arriscar, você tem que ir. E aí, o oráculo, eu abro justamente com uma mensagem que eu recebi, né? Eu tenho a mediunidade psicofônica desde a infância, e aí eu escutei essa mensagem no dia 22 de julho, que é o dia de Maria Madalena, do ano passado, que foi depois já da minha cirurgia foi no dia 3. Não me procures nas águas serenas dos lagos, nem na calidez da brisa que sopra em seus cabelos. Eu sou fogo, sou vulcão, sou a lava escaldante, sou a explosão, sou a torre que se desfaz, construo e desconstruo, faço e refaço, sou vida e sou morte. Não tenha medo do fogo, encontre a coragem no seu coração e siga meus passos no caminho iniciático que se descortina para aqueles que possuem olhos de ver. Então, foi assim que ela se apresentou para mim. E eu via sempre esse circuito, né? Eu via que era um caminho iniciático, né? E esse caminho, ele vinha para mim em forma de espiral, porque eu acho que a gente, quando está no... A gente nunca está pronto, né? Nós somos seres que estamos em evolução, né? Saímos dessa dimensão, mas a vida não termina. Ela vai continuar em outras dimensões e nós somos caminhantes cósmicos, né? Andarilhos. Então, o caminho em espiral, ele vem porque quando eu chego no último portal e falo, pronto, já estou pronta. Não, agora você sobe uma espiral e recomeça. E eu acho que aquilo que joga a gente com mais força nesse caminho iniciático é justamente quando a gente tem um desafio, quando a torre aparece para a gente, quando as nossas estruturas desmoronam, quando as nossas certezas caem por terra. Tudo isso, como a Marisa disse, é muito do masculino. O masculino precisa de dar nome às coisas, precisa de certezas, precisa de estruturas. Por isso que o lado masculino teve mais dificuldade de lidar com a pandemia, né? Porque tudo aquilo que tinha sido estruturado ruiu. O lado feminino conseguiu usar a criatividade, o jogo de cintura, né? A intuição para conseguir achar saídas. Então, eu via esse caminho em forma de espiral, entendia que esse caminho tinha portais, e isso foi acontecendo, gente, a partir do momento que eu tive esse diagnóstico, foi dia 1º de junho do ano passado, aí no dia 19 de junho haveria um workshop online para falar dos portais de Maria Madalena, acho que a Raquel participou, Rose também, que está aqui, participou, e eu já, dali a 2 semanas eu seria operada, o oráculo ainda não estava escrito, mas o oráculo já estava acontecendo no plano físico com este workshop. Então, à medida que eu ia caminhando com o grupo de mulheres, as coisas foram chegando, foram caindo, passei pela cirurgia, e depois da cirurgia eu entendi que cada portal tinha um animal de poder e um guardião. E cada portal traz para a gente atributos, que são atributos do feminino, né? E em cada um é um desafio para a gente trabalhar. Eu devo dizer a vocês que eu senti muito medo, né? Eu tive consciência de tanto que a vida é fugaz e passageira. Eu aprendi a me entregar, né? Eu entendi que eu não tenho controle de nada. Eu baixei a minha prepotência, a minha arrogância, e entrei para anestesia geral, fiquei depois uma noite, uma tarde no CTI, porque eu não tinha apartamento, eu tive que ficar no CTI, já podia ter tido alta. E ali eu fui lembrando de muitas coisas durante o meu sono, né? O sono anestésico.
Então, muita coisa que chegou veio por aí. E eu digo para vocês que, para mim, foi um desafio também ter coragem de trazer esse livro, porque a minha formação básica, eu sou advogada, né, bacharel em Direito, trabalhei 30 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e quando eu aposentei no Tribunal de Justiça, eu chefiava a assessoria jurídica da presidência. Então, isso é muito concreto, isso é muito material, isso é muito patriarcado, isso é muito masculino. Eu dava aula ensinando advogado a fazer recurso especial e recurso extraordinário. Então, é muito diferente disso. Aí, trazer um livro onde tem guardião de portal, que é unicórnio e fada, tem guardião de portal, que é mamãe Oxum, tem guardião de portal, que é Santa Marta. Então, assim, é muito louco, né? A turma do meu tempo de faculdade, eu tenho certeza que eles falam, ela surtou, ela pirou, né? Eu tenho certeza, tenho certeza. Mas aí eu trago Maria Madalena, que ela foi leal ao seu desejo de alma, né? Ela estava em estado de pecado porque ela era mulher que tudo queria, né? E ela deixa de ser objeto do desejo do outro, feita a Marisa trouxe aqui muito bem, para ser a protagonista, ela é a sujeito do seu direito, ela não é mais objeto do seu direito. Então, eu acho que eu estou na minha melhor fase, mas foi, assim, um trabalho de parto também, confesso para vocês, porque até então o Oráculo das Matriósicas é bonitinho, tem lá as mensagens de autoajuda, as bonequinhas, né? O Oráculo da Atenção Planetária e tal, mas esse, assim, eu vou contar para vocês que eu não tive coragem ainda de presentear algumas pessoas, se eu gostaria de presentear com esse livro, porque assim, eu não sei nem o que vai passar pela cabeça delas, porque realmente eu acho que eu tive coragem mesmo aqui de fazer contato com esse desejo essencial. E aí eu agradeço profundamente a Raquel, que é alguém que coloca o serviço dela, o trabalho dela, o fazer dela, né, para a deusa, né, a serviço da deusa, essa mulher que é tão, que me ensina tanto, né, porque há uma grande diferença de idade entre a gente, então acho que a Marisa deve sentir isso também com as meninas, tanto que a Raquel assim, me moderniza, me joga para frente e me dá dicas, então é uma conselheira também, uma amiga querida, né, e que conseguiu traduzir, através das suas aquarelas, tudo que eu havia pensado. E aí eu vou deixar, então, que a Raquel fale das cartinhas, né, para vocês também possam ouvir um pouquinho dessa linda, e agradeço muito a Marisa por essa oportunidade, a Janaína e a Raquel, e agradeço muito a vocês também pela paciência de me ouvirem. Heloísa, depois vocês colocam, a Raquel coloca como é que a gente adquire o oráculo, né? Que eu acho que é importante. E a Raquel vai mostrar as cartinhas, não vai? Porque elas são lindas, né? Obrigada, Heloísa. Cadê a Raquel? Estou aqui, Marisa. Sim, sim. Uhum. Então, agradeço a oportunidade assim, de estar falando sobre oráculo, agradeço o convite da Elô, foi muito especial, assim, à medida que foi fazendo a vivência com ela, né, do primeiro encontro, que foi quando ela apresentou os portais e eu fui canalizando também as imagens, me veio muito esse aspecto, assim, como que é bonito quando a gente se entrega e chama a outra para se entregar também. Então, eu senti que a Heloísa, quando me fez o convite, ela me estendeu a mão para a aventura, sabe? Vamos nos aventurar juntos, assim. Eu fico super emocionada com isso, porque era uma experiência de entrega, né, ao desconhecido. Então, quando a gente se abre, deixando o mental, né, esse pensamento racional linear de lado, e a gente se entrega para ser canal, né, de algo maior. Então, eu agradeço muito, Heloísa, por ter me estendido a mão e feito esse convite para a gente atravessar todos esses portais, assim. Então, foi um trabalho que a gente gestou em conjunto e foi muito mágico para mim também. Cada portal que eu ia pintando era uma experiência, então, só apresentando, isso aqui é o oráculo.
Então, ele vem nessa caixa, nesse box, e tem um circuito, depois eu vou mostrar para vocês, ele é abertinho. Vem com a oração da peregrina. Vem com as cartas que eu vou mostrar para vocês. Vem com um suporte para carta. O livro do oráculo, que a Heloísa conta a jornada dela. E tem vários outros textos também, os anexos. Um trabalho muito bonito, muito profundo da Elo. E a gente trouxe também um caderninho que é o Diário de Jornada da Peregrina, que é para a peregrina ir anotando as suas vivências. Então, eu vou abrir aqui, que são as cartas. E, então, são 16 cartas que foram geradas assim e canalizadas com uma experiência muito intensa. Então, quando a Heloísa me fez, né, o chamado de canalizar as aquarelas, eu sentia que era um trabalho potente, mas eu não tinha ideia da jornada que eu iria vivenciar. Então, assim, foi muito transformador. As 16 cartas, então, a primeira foi a torre. Então, ao começar a torre, eu fui começando também a entender a minha jornada no mundo da arte também, quando a minha própria torre desmoronou uns anos atrás. Então, cada carta, né, trazendo essa mensagem profunda que a Heloísa canalizou, foi também uma experiência profunda para mim. Então, acho que quem sentir o chamado, né, de se aventurar por essa experiência, eu sempre desejo uma boa jornada, porque é muito bonito. Sabe? É um trabalho assim, muito profundo. Então, vou mostrar as cartas rapidinho. Tem o Portal do Coração, o segundo portal. Portal da Flor de Laranjeira. É o quarto, é o terceiro. Portal da Flor de Lis. Portal da Maçã Azul. Portal do Colar de Pérolas. Portal da Estrela Prateada. Portal da Abelha Dourada. Portal da Murta. Portal da Rosa Vermelha. Portal do Cálice do Graal. Portal da Rosa Branca. Portal da Pomba Branca. Portal da Selenita. Portal do Labirinto de Chartres. E Portal da Sofia, a iniciada. Vou colocar aqui no foco. E esse material, ele vem com esse circuito. Né, que à medida que vai percorrendo, é para a gente ir se em vários pontos, mas esse aqui é um campo muito importante e muito especial. Elo, quer complementar, querida, sobre o campo, sobre o trajeto da jornada? Queria que você mostrasse de novo a carta da Sofia iniciada, a última, porque deu um problema aí na sua internet, não apareceu. Olha lá. Que é a última cartinha. Que é tão linda, né? Não pode ficar sem ver. E esse circuito, gente, que vem... Eu falava com a Raquel assim, que tinha que ser alguma coisa assim, estilo medieval, que eu sentia que era uma coisa misteriosa, antiga. Então, a Raquel fez todo um trabalho de resgate de gravuras que estavam disponíveis, né, para ser usadas e que eram gravuras antigas. Vocês podem reparar que essas rosas são antigas. E ele vem todo embrulhadinho, com a ideia mesmo de ser um pergaminho.
E o que eu descobri depois é que aí nós temos um campo de informações, né? Que se vocês colocarem as mãos sobre esse campo, as duas mãos, e concentrarem, vão chegar informações diferentes para cada uma. E a nossa, quando eu ouvi tudo que eu estava escrevendo, a ideia é, esse oráculo é diferente dos outros, né? Porque os outros você consulta, eu vou ali para uma reunião de trabalho, deixa eu ver um conselho. Eu vou encontrar com fulano, deixa eu ver um conselho. Esse não. Esse, o ideal é que você tire uma carta a cada 30 dias, aí você põe a carta naquele portal, sente a energia, e durante 30 dias você vai trabalhar esse portal, você vai escrever no seu caderno da Peregrina as observações. Aí você fala, mas Elô, esse mês eu tirei o 8, mês passado eu tirei o 2, agora estou tirando 2. Né? Então, eu estou andando para trás? Lógico que não. Vamos lembrar que é espiral. Então, você já está numa outra espiral. E eu fiz uma experiência essa semana de montar o circuito no chão. Eu fiz com echarpes, mas ontem eu reproduzi com pétalas de rosas vermelhas, fazer esse circuito, essa espiral no chão, e colocar as cartas. E aí estamos com um grupo de mulheres, cada uma vai tirar a carta e vai lá no circuito, ficar em pé no campo daquela carta, igual a gente faz nos treinamentos de constelação familiar, para você sentir o campo daquele portal. E aí vem, então, uma radiografia para o grupo, não é específico, mas é para o grupo. E é muito potente também. E a Raquel, agora, ela criou uma versão maior, que é numa espécie de uma lona, porque tem gente que está querendo colocar em moldura no consultório, ou, assim, ele não amassa tanto. Né? Então, isso é vendido separadamente do livro. Né, Raquel? Você quer falar com os meninos? Explicar? Quero. Então, assim, essa opção desse outro material é o mesmo desenho, a mesma arte, né? Um campo também muito potente, mas como muitas mulheres assim falaram sobre essa necessidade de mover, né, o oráculo, por exemplo, o meu fica no meu altar, mas algumas mulheres preferem mover e tirar em algum outro lugar. Então, veio essa alternativa de fazer com outro tipo de material sem ser o papel, que é um material mais de fácil transporte, né? É um nylon. Então, para quem se interessar, tem lá no site também, eu vou passar o link lá no grupo, mas assim, o campo é o mesmo, a imagem é a mesma, o mesmo tamanho, mas é só para uma outra necessidade. Tá bom? E eu vou passar depois lá no grupo, vou colocar o link. E a gente tem também a página no Instagram, né, do Oráculo de Maria Madalena. A gente agradece muito a Marisa pela generosidade de permitir que a gente trouxesse esse trabalho aqui, né? Mas, assim, eu queria só falar para vocês que, mais do que uma oportunidade de propaganda, porque é uma propaganda, mas se a gente veio aqui e a Marisa abriu esse espaço, acho que é porque ela acredita e nós acreditamos na potência desse trabalho, né? Porque a Escola de Mulheres é um espaço seríssimo, então, né, não está aqui, vamos dizer assim, para ficar promovendo, mas é porque realmente a Marisa é uma amiga muito querida, de mais de 20 anos, né? A Marisa chegou na minha vida, eu como cliente dela, e depois de um tempo acabou que não foi mais possível essa relação, porque ficamos muito amigas, a gente está sempre inventando moda, né? Eu vou ter assim, o grande prazer dela fazer na Casa das Matrioscas o primeiro encontro presencial. Pode falar, né, Marisa? Sim, claro. O jogo da Oca, né, que ela vem estudando, tem toda uma ancestralidade dela, uma história até do sobrenome que ela traz, né, que está relacionada a essa região lá. E então, assim, a gente vem fazendo algumas coisas juntas assim, com muita alegria, né? Ela sempre me inspirando e às vezes puxando a minha orelha, me dando uns conselhos, enfim, mas tem sido sempre maravilhoso. Eu agradeço pela oportunidade e eu falo para vocês que esse oráculo realmente ele traz muita cura, é uma energia muito densa que ele tem, não é assim, sabe? É totalmente diferente dos outros, né? Há que se ter um grande respeito,
E eu só falo isso, que o campo que ele traz nesse circuito que a Raquel reproduziu é de uma força muito grande e eu espero que traga muitas revelações e curas para vocês. Inclusive, tem aqui a Paty, amiga da Raquel, que levou para o Egito, né? E a gente ficou assim, muito emocionado de ver, né, aquele fundo lá das pirâmides do Egito, as fotos que ela fez. Eu queria muito agradecer. É isso, meninas. Posso pegar a palavra Obrigada. só um pouquinho? Sim, claro, claro, querida. Primeiro eu quero agradecer essa aula, esse presente aqui. Nossa, eu estava anotando umas coisas, é um furor, né, de coisas que vêm. Eu acabo de vir do Egito, eu conduzo viagens iniciáticas no Egito, e o meu trabalho, ele é ancorado na antiga Escola de Mistério de Isis, e nessa maravilhosa ramificação, não é uma ramificação, nessa manifestação que vem através de Maria e Maria Madalena, né, enquanto grandes alquimistas, enquanto, enfim, né, e eu levei o oráculo para o Egito e foi muito forte. Eu estava ouvindo assim aqui vocês falar, e eu estava aqui te agradecendo, te dando um beijo, um abraço aqui, porque mesmo que assim é marketing, né? Porque a gente precisa realmente colocar para o marketing isso que a gente tem para o mundo, né? Porque enquanto eu vi aí falando dessa segregação, eu comecei a escrever um monte de coisa do quanto essa segregação do material se manifesta também na questão dos nossos, nessa dicotomia dons e talentos e ganhar dinheiro com os nossos dons e talentos no mundo, né? Espiritualidade, matéria e dinheiro e todas essas coisas. E eu consagrei o oráculo de Maria Madalena, eu quero trazer isso para vocês, que nem a Raquel sabe, eu só mandei a foto, num jardim muito especial, onde eu tinha feito um ancoramento por mais de um ano, com pedras para São Miguel Arcanjo, com as rosas, com muitas questões de frente para a pirâmide, para a grande pirâmide de Kéops. E eu tinha acabado de fazer, a gente estava fazendo um ritual com cacau e eu ia lavar o pé dos peregrinos com rosas vermelhas para a gente iniciar a jornada. Então, nós fizemos um círculo de mulheres e na força, na frequência de Madalena, eu fiz a lavação dos pés, né, de quem tinha confiado em mim para aquele caminho, e quem ancorou o centro dessa roda foi o oráculo de Maria Madalena, né, esse oráculo que vocês trouxeram para a Terra. Então, foi consagrado dessa forma, assim, e eu realmente, assim, pude sentir essa força que você traz, essa força parruda, né, essa coisa da terra. E te agradeço, Elô, porque você traduziu em palavras o que Madalena é para mim. Madalena para mim é descanso. Porque a partir do momento que eu posso ser, o que eu quiser, eu posso estar irada, eu posso estar na minha versão mais doce, eu posso estar sentindo o que eu for. A partir do momento que eu integro tudo que é experiência terrena, estar encarnada, terceira dimensão, ser mulher, inteligente, trabalhar com energia orgástica, tudo isso é a manifestação, né, de Maria Madalena. Então, eu te agradeço por ter traduzido em palavras o que eu sinto e por essa desmistificação que nós juntas aqui estamos fazendo sobre esses arquétipos, né, que somos, assim. Então, obrigada, Raquel, pelo convite. Eu fiquei sabendo da aula pela Raquel. E assim seguimos. Obrigada, querida. Gente, nosso tempo está acabando, nós terminamos às 11. Eu queria agradecer a Heloísa, a Raquel. Raquel já trabalha comigo em outras coisas, né? No livrinho das deusas, foi Raquel que ilustrou também. A presença de vocês é uma alegria, vocês aqui. Daqui a 2 ou 3 dias já a gente coloca o link da gravação. Vocês fiquem tranquilas que a gente só usa o grupo para comunicações muito objetivas. As meninas vão colocar o link onde que se adquire, né? O material é um material lindo, 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 né? Muito especial. Desde o primeiro momento eu fiquei muito comovida com o material. E eu pesquisando o jogo da Oca tem um vínculo com a Madalena, que eu estou descobrindo agora, enfim.
E então, a gente convida vocês para o nosso próximo ciclo, que é o das doulas da maturidade. Começamos em junho. Janaína vai colocar agora as datas, né? Os encontros da fogueira. E também vamos a colocar o nosso primeiro convite ao encontro presencial em setembro. Heloísa vai estar lá, vai estar com a gente, vai ser uma das convidadas para levar o oráculo, e também lá vocês vão poder adquirir, né? A gente vai fazer um pequeno espaço. E então, isso, minhas queridas, isso. Uma alegria, um sábado lindo que a gente teve, uma manhã de sábado muito linda. Obrigada a presença de vocês. Marisa, Oi. Vamos fazer a foto. Eu ia falar, a escola é um espaço aberto, vamos fazer a foto. A gente, isso está dentro dos rituais, que nos constituem. A foto com todas nós e depois a gente coloca, tá? Quem tiver com a câmera fechada e quiser abrir... Por favor, abrem a câmera, que aí vemos a carinha de todas vocês. 1, 2, 3, vou tirar. Depois espera um pouquinho que tem que passar a página, tá? Só um minutinho. Mais uma. Pronto. Queridas, então, muito obrigada. Em junho estamos outra vez. Um bom domingo amanhã. Nós fizemos uma reflexão, uma pequena reflexão sobre o Dia das Mães. A maternidade é um dos aspectos do feminino, não é o único aspecto do feminino, né? Mas ele tem sido valorizado pela nossa cultura. Enfim, então eu desejo a todas vocês um ótimo domingo. Foi uma manhã muito linda, muito grata pela companhia de todos. Obrigada, Raquel, Heloísa, Janaína. Obrigada a vocês todas, que são os protagonistas desse projeto, porque sem vocês não tem projeto, né? Se vocês, as alunas, nos visitando, nos frequentando, a gente não tem projeto, tá? E em junho a gente se vê. A Janaína já vai colocar tudo aqui e vocês vão ver que linda que ficou a imagem que a Raquel fez para o nosso encontro presencial. Tá? Um grande beijo no coração de todas. Tá? Um abraço. Bom final de semana. Obrigada, Janaína. Obrigada a todas. ótimo final de semana.